6 passos para lidar com as críticas e vencer. Se você é uma pessoa guiada pelo Espírito, você nunca vai se abater com as críticas. E também você nunca vai se iludir com os elogios. Você sempre vai seguir em frente. Amém? 1 Samuel capítulo 17, versículo 24 ao 30. O gigante Golias insulta os israelitas. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? A quem matar o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que fará aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro lado e falou a mesma coisa, e o povo tornou a responder como dantes. Você sabe que Davi teve muitos críticos. Por exemplo, Golias foi um crítico de Davi. Quando Davi foi enfrentar Golias, Golias falou assim: você pensa que eu sou um cachorro? Você pensa que eu sou um cão para você vir contra mim com pau? Então Golias foi um crítico de Davi, criticou ele pela maneira como ele foi para a guerra, pela maneira como ele foi para a luta. Saul foi um crítico de Davi também, além de ter inveja, ele foi crítico, porque quando Davi falou assim: eu vou lá lutar contra o gigante, Saul falou: você não pode, porque você não tem experiência, você não tem capacidade, você não tem condição. Ele é guerreiro desde jovem e você é inexperiente. A própria esposa de Davi, Mical, também foi uma grande crítica dele, ferrenha. Quando Davi recebeu a arca da aliança com alegria e começou a dançar no meio do povo, a sua esposa o chamou de vadio, chamou o marido de vadio, falou que Davi era um despreparado. Então Davi teve muitos críticos, e principalmente pessoas críticas, pessoas que eram muito perto dele. Agora a gente vê que a pessoa mais crítica que Davi tinha era o seu irmão Eliabe. Primeiro passo que a gente aprende: as críticas doem mais quando vem de alguém que deveria estar do nosso lado, mas se levantam contra nós. 1 Samuel 17, 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe-se a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? Então Eliabe era irmão de Davi, e quando Davi se dispôs a lutar contra o gigante, Eliabe, que era o irmão, que era para apoiar ele, não apoiou. A crítica, a palavra de derrota, a palavra para derrubar, não veio de alguém desconhecido, veio do próprio quê? Irmão. Então presta atenção, olha aqui para mim. O diabo sempre vai usar pessoas muito próximas a você, pessoas que você tem um vínculo sentimental. Para cada Davi que Deus levanta, para cada homem que Deus unge, para cada mulher que Deus unge para um grande propósito, o diabo sempre vai levantar um Eliabe para querer te condenar, para querer te criticar, para querer te condenar, para querer dizer para você que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que você vai fracassar, porque a crítica dói mais quando vem de alguém que você tem um vínculo sentimental, alguém que você ama. O diabo sabe disso. Por que as pessoas desanimam dos seus sonhos? Por que as pessoas desanimam dos seus projetos?
Porque geralmente elas não encontram apoio de quem elas esperam. Elas não têm força de quem elas esperam que elas vão ter. Pelo contrário, de quem elas esperam força, elas encontram as críticas mais abundantes, elas encontram as críticas mais ferrenhas. De quem elas acham que elas iam receber ajuda, elas recebem perseguição, elas recebem críticas. Por isso que a pessoa acaba desanimando. Então a gente vê aqui que quem se levantou contra Davi, quem tinha colocado no coração dele de vencer Golias foi quem? Foi Deus. É Deus que coloca dentro do nosso coração os grandes sonhos. É Deus que coloca dentro do nosso coração os grandes projetos. É Deus que coloca dentro do nosso coração os grandes desafios. Agora você pode ter certeza, olha aqui para mim. Quando Deus colocar algo grande dentro de você, sempre vai vir alguém muito próximo de você que vai se levantar contra você. Porque isso é desanimador. Porque você espera que aquela pessoa próxima, você espera que aquela pessoa amada, você espera que aquela pessoa que você tem aquele vínculo sentimental venha te dar apoio. A maioria das vezes você não tem. Você vê que quando Jesus disse que era necessário ele ir para Jerusalém e morrer na cruz por nós, o diabo usou o mais próximo, ou um dos mais próximos, que era Pedro. Mas Jesus já sabia da estratégia do diabo. Pedro começou a criticar Jesus. Pedro começou a criticar Jesus, a condenar Jesus. Mas Jesus imediatamente já disse o quê? Alguém lembra? O que Jesus disse? Arreda-te o quê? Jesus sabia que era o próprio diabo que estava falando pela boca de Pedro. Segundo passo, Eliabe não era só irmão. Eliabe era o irmão mais velho. A diferença está que Eliabe conhecia Davi muito mais tempo. Eliabe viu Davi nascer, Eliabe viu Davi crescer, Eliabe viu Davi vencer o leão, Eliabe viu Davi vencer o urso, Eliabe viu o profeta Samuel esperar Davi chegar na casa dele, Eliabe viu Samuel derramar o óleo na cabeça de Davi, Eliabe viu Davi ser escolhido por Deus, ser ungido por Deus. Eliabe sabia que Davi ia ser rei. Mesmo assim, Eliabe se levantou contra Davi, condenou Davi e criticou Davi. A crítica dói mais quando vem de pessoas que te conhecem há mais tempo. 1 Samuel 17:28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Quer dizer, eu te conheço, olha. Tem gente que fala assim, eu te conheço e não é de quê? Eu te conheço não é de hoje. Tem gente que ela usa o fato dela te conhecer há muito tempo para te desanimar. Tem gente que fala assim, eu soube que você agora está na igreja. Eu te conheço, tu não vai se converter nada. Tem gente que ela usa o fato de te conhecer há muito tempo para te desanimar. Tu não vai mudar, não vai dar certo, tu nunca vai sair dessa vida, tu nunca vai sair dessa pobreza, tu nunca vai vencer o vício, tu nunca vai sair dessa miséria, tu nunca vai te levantar, tu sempre vai ser um caído, tu sempre vai ser uma caída, tu nunca vai realizar esse sonho. Olha, eu te conheço, não é desses carnavais não, eu te conheço não é de hoje, não é de ontem não, eu já te conheço há 40 anos, já te conheço há 50 anos, tu está sempre nessa, tu está sempre quebrado, tu está sempre caído, tu está sempre com um projeto novo. Quando a pessoa já te conhece há muito, o quê? É dessas pessoas que vêm as piores críticas. Às vezes é um parente, às vezes é o irmão, às vezes é um pai, às vezes é a mãe, às vezes é um amigo de longa data. Aí você se magoa, você se fere, e você magoado, você magoada, você não realiza nada, você não segue em frente. Cuidado com as pessoas que te conhecem há muito tempo. A pessoa pode te conhecer há muito tempo, mas Deus te conhece. Deus te conhece desde antes do ventre da tua mãe. E não se esqueça que quando nós nos convertemos, Deus nos transforma em novas o quê?
criaturas, nós recebemos um novo coração, recebemos um novo espírito, recebemos novos pensamentos. O exterior é o mesmo, mas o interior é outro. Amém? Terceiro passo, a crítica dói mais quando ela vem envelopada pela inveja. Eliabe criticava Davi porque ele tinha inveja de Davi, porque Davi tinha coragem de enfrentar o gigante que ele não tinha coragem. 1 Samuel 17, 10, 11, disse mais o filisteu, que era o gigante Golias: hoje eu afronto as tropas de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel, estas palavras do filisteu espantaram-se. Quando fala que todo mundo se espantou, Eliabe também ficou com medo, e temeram muito. Então tem muita crítica, a gente recebe muita crítica envelopada de inveja. Gente que critica porque não tem coragem de fazer o que muitas coisas você tem coragem, porque é Deus que passou a visão, é Deus que deu a direção, é Deus que deu o sonho, e Deus não dá projeto pequeno, Deus não dá sonho pequeno, Deus não dá visão pequena. Você vê que a coragem que Deus deu para Davi não foi para enfrentar um gigante. Então o irmão foi lá se levantar contra ele porque Deus deu essa visão para ele. Então tem muita crítica temperada com inveja. Quarto, crítica dói mais quando ela é contínua, sem descanso e sem pausa. Você sabe que tem gente, às vezes você tem um crítico, porque uma coisa é a pessoa te fazer uma crítica de vez em quando. Agora, quando a pessoa ela é uma crítica ferrenha, às vezes você tem uma esposa que te critica todo dia, um marido que te critica todo dia, um pai que te critica todo dia, uma mãe que te critica todo dia, filho que te critica todo dia, você é criticado no trabalho todo dia. É uma crítica contínua, sem descanso, sem pausa. 1 Samuel 17, 29, respondeu Davi: o que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Quando Davi fala isso, o que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Isso mostra que Eliabe era um crítico ferrenho de Davi. É alguém que nunca apoiou, que nunca acreditou, que nunca deu um voto de confiança no irmão. Era alguém que vivia com o pé no pescoço de Davi. Era alguém que criticava Davi dia e noite e dia, não dava paz para Davi. Tem gente que é assim. O diabo levanta aquela pessoa para não dar paz, para não dar descanso. Era Eliabe na vida de Davi. Você vê que a pessoa de Deus passa por tudo isso. Você vê que foi mais difícil a luta com o irmão nesse jogo de emoções do que a luta. Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, ele só pegou a pedra e jogou, venceu. Mas olha só essa guerra de emoções com o irmão. E aqui a gente vai ver como é que Davi venceu. As maiores guerras são vencidas dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça. Por isso que a gente tem que ter a presença de Deus nos dirigindo, para a gente saber combater essas guerras do dia a dia com a direção de quem? De Deus. Quinto passo, a crítica dói mais quando a pessoa te critica e ela fala assim, a pessoa te critica tanto que ela fala que ela sabe até as tuas intenções. Tem gente que fala assim, eu sei até o que tu está pensando. A pessoa fala que sabe o que tu está pensando, sabe o que tu está sentindo. Ela se torna uma pessoa, a pessoa não consegue ver nada de bom em você. Tu pode fazer a melhor coisa, tu pode fazer a melhor ação do mundo, tu pode dar o melhor presente, tu pode fazer o melhor por ela, ela sempre vê o mal no melhor que você faz para ela. Ela sempre vê o mal no bem que você faz para ela. Não adianta. Ela fala que ela vê os teus pensamentos, ela vê o teu sentimento, ela consegue ver maldade, ela fala que ela consegue ver as tuas intenções. Olha só, 1 Samuel 17, 28, bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Aí a pessoa te julga, descestes apenas para ver a peleja. Você vê, a Bíblia fala que Davi era um homem que tinha um coração segundo a vontade de Deus. A Bíblia fala que Davi era um homem que era a menina de Deus. Era um homem puro, santo. Cometeu os seus pecados, mas sempre se arrependia. Ele não tinha ido lá só para ver o sofrimento dos homens, para ver a morte.
Ele tinha ido lá para levar comida e despertou o desejo dele enfrentar o gigante mesmo. Mas o irmão não conseguia ver isso, não. O irmão só via maldade. Às vezes isso acontece até dentro de igreja, sabia? O irmão vê a maldade no outro, não consegue ver santidade no outro, não consegue ver pureza no outro. Sexto passo, a crítica dói mais quando a pessoa gosta de humilhar em público. Para o irmão de Davi não bastou só ele falar com o irmão, não. Não bastou a crítica só aqui, vem cá. Não chamou só no particular, não. Ele teve que humilhar Davi em público. A pessoa quer humilhar as outras, a outra em público. 1 Samuel 17, 28, 30. E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Chamou ele de pequeno, pastor, que era uma profissão, sabe? Para quem não tinha talento para ser soldado, nada, era pastor. Pastor de poucas ovelhas. Bem conheço a tua posição, a tua maldade, descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, o que eu te fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como Dante. Quer dizer, o último passo de Eliabe foi tentar humilhar Davi publicamente, mas diz a palavra de Deus que Davi se desviou de Eliabe. O que é que Davi fez? Não estou ouvindo você. Nenhum momento você vê Davi caindo nesse joguinho do irmão. Nenhum momento você vê Davi brigando com o irmão. Nenhum momento você vê Davi magoado com o irmão. Nenhum momento você vê Davi brigando com o irmão. Nenhum momento você vê Davi discutindo com o irmão. Mas a palavra diz aqui que ele se desviou do irmão. Ele saiu fora do irmão. Ele sabia que ficar dando atenção para o irmão era uma perca de quê? Para os Eliabes da vida, mesmo que sejam pessoas muito próximas, você tem que aprender a fazer como Davi fez. Você tem que aprender a se desviar. Você não pode gastar energia. Davi sabia que ele tinha que poupar a energia dele para enfrentar o gigante. A luta dele não era contra o irmão, a luta dele era contra quem? Eu não gasto uma gota de energia com quem me critica. Nada. Se você entrar nas minhas redes sociais, você nunca vai ver eu escrevendo um ponto, uma vírgula, nada. O que meus críticos ganham? Eles ganham o meu silêncio. O meu silêncio. Pessoa que me critica só tem o meu silêncio, porque eu tenho que ter toda a minha energia para me alcançar meus sonhos, meus objetivos. O que eu faço com meus críticos? Eu faço o que Davi fez com seu irmão. Eu me desvio. Você quer vencer? Faça como Davi. Se desvie. Você sabe quando Eliabe deixou de criticar Davi? Nunca. Você sabe quando diminuiu os críticos de Davi? Nunca. Pelo contrário, quanto mais Davi prosperava, mais críticos ele tinha. Porque na vida é assim, quanto mais você cresce, quanto mais você prospera, mais críticos vão ter. E não tem jeito. Por isso que eu estou te falando. Nos importa, é como a história que eu contei do menino. A gente tem que se preocupar em agradar a quem? A Deus. Às vezes você se preocupa muito com a opinião dos outros. E é aquilo que nós falamos. Tem gente que ela já tem uma opinião a teu respeito. Eliabe já tinha uma opinião a respeito. Você vê que ele via maldade em Davi. Ele já tinha dito que Davi tinha ido lá para a guerra para ver os homens morrerem. Quando a pessoa já tem uma opinião definida a seu respeito, a não ser que ela se converta e o coração dela seja transformado, é uma perca de tempo você querer mudar a opinião das pessoas. Agrade a Deus, aprenda a viver a sua vida. Quando alguém vem assim falar assim para mim, olha, você soube? Não. Por quê? Porque eu estou muito ocupado vivendo a minha vida. Deus me deu uma vida para mim viver. Eu estou muito ocupado vivendo a minha vida. Quando a gente aprende a viver a nossa vida, a gente começa a realizar os nossos sonhos e os nossos projetos. Davi se desviou de Eliabe, deixou ele falando sozinho e foi lá vencer o gigante. E o nome de Deus foi glorificado. Amém?